Que a graça e a paz de Deus estejam conosco, com as nossas famílias, com todos nós que aqui estamos e que cumprimos o mandamento de Deus para virmos à casa dele no domingo. Um dia especial, um dia separado, um dia diferente de qualquer outro dia da semana. Se você está se preparando para o dia de amanhã, a semana já começou e o dia que você mais deveria ter se preparado era hoje. Porque hoje, sem dúvidas, é o dia mais importante da semana. É o dia em que Deus te convida para estar junto do povo que Ele escolheu dedo, um, a dedo, para estar junto a Ele. Cantando, que a gente acabou de fazer, louvando a Deus e tendo um contato íntimo com Ele, com o Espírito Santo no nosso meio, com as pessoas da Trindade, aqui, o nosso Deus, Senhor dos Senhores, Criador de tudo, aqui, no nosso meio. Essa é a oportunidade. É isso que nós estamos experimentando nesse domingo. Que seja uma semana abençoada, revigorante e que a gente possa começar essa semana com a mensagem de Deus certa para o nosso coração. Nossa mensagem é o Salmo 90, do verso 1 ao 6. Vamos começar lendo o texto. Salmo 90, NVI também, versão NVI. Salmo 90, do verso 1 ao 6. Tiago, pode começar colocando ele todo para a gente ler? Depois a gente vai fazendo a divisão. Salmo 90, verso 1 a 6. Diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Faze os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Com uma correnteza tu arrasta os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade, por mais um dia, por mais um domingo, podemos estar ao teu lado, na casa do Senhor. Nós temos a plena certeza de que se dependesse de nós, nós estaríamos em inúmeros outros lugares, ó Pai, mas não aqui. Mas o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou como teus filhos e filhos que o Senhor tem nos disciplinado, tem nos puxado a orelha, tem nos trazido à tua casa, tem ensinado ao nosso coração como sermos crentes mais fiéis, ó Pai, mais parecidos com o Senhor. Que esse domingo seja uma oportunidade para isso, para que a gente olhe para esse salmo e aprenda um pouco mais sobre o Senhor, que Ele transforme o nosso coração, que seja um coração cada dia mais moldado para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um salmo que fala sobre algo muito curioso na nossa vida. Sobre algo que às vezes eu tenho, na verdade às vezes não, eu tenho certeza que você já passou isso na sua cabeça e às vezes você já até sofreu com o tema desse salmo. A gente às vezes olha esse salmo do início ao fim e pode parecer que a gente não entende muito bem do que o salmista está falando nesses 6 versos. Mas a realidade que ele traz é uma realidade tão presente hoje, ontem e daqui muito tempo. Porque este salmo traz exatamente a perspectiva sobre o tempo. E pode ser 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 2000 anos à frente, quando Cristo voltar, aí sim, a gente vai ter o que a gente chama de encerramento do tempo. Mas todos nós já passamos por angústias muito grandes quando o assunto é o tempo. A gente já parou para pensar o quanto o tempo é algo extremamente complexo? O quanto o tempo é extremamente impiedoso? O quanto o tempo nos traz dores? O quanto o tempo nos faz chorar? O quanto o tempo nos traz angústias, nos traz depressão? O quanto o tempo é algo inexplicável. Às vezes tão inexplicável quanto o seu próprio Criador, Deus, o Criador do tempo. Os segundos que eu comecei essa pregação e esse sermão já não voltam mais. Desde o momento em que a gente se iniciou o culto e nós estamos cantando, isso aqui já passou, já acabou, não volta. O que a gente já viveu está vivido, o que a gente fez está feito. Não é possível a gente voltar para trás. O tempo não te espera por 1 milésimo de segundo sequer. E às vezes isso dói, e dói muito. Porque às vezes o que a gente mais quer nessa vida é parar um pouquinho o tempo. A gente só quer que o tempo, às vezes não precisa nem parar, mas passa um pouquinho mais devagar.
E o tempo, às vezes, ele pode parecer muito lógico, muito racional, mas existe um aspecto no tempo que às vezes a gente não consegue olhar para ele e explicar, que é como o tempo passa, segundo após segundo, dia após dia, mas parece que a gente não sente o tempo passando. Quer ver um exemplo? Acho que eu não estou escondendo de ninguém que eu comecei a fazer academia há 2 meses, né? E parece que quando você faz academia, faz um exercício físico, quando você sai da academia, você não vê resultado nenhum, né? Você sai da academia, sofre, fica lá fazendo aquele tanto de exercício, de aparelho, fica lá 1 hora, gasta o tempo do seu dia, o tempo precioso, que não volta, e você está lá, pegando um ferro do chão, levantando para cima. Alguns fãs da religião CrossFit vão estar jogando bola para cima, pulando caixote, durante um tempo que não volta, e aí você sai da academia, sai do exercício físico e fala, nossa, mas parece que nada aconteceu com o meu corpo. E aí passam-se 3 meses, e é difícil, né, passar 3 meses fazendo exercício físico. Passam-se mais 3, mais 6, mais 1 ano. E o que parece que dia após dia, você olha para o espelho e não vê diferença nenhuma, depois de 1 ano, você olha e fala, nossa, eu estou diferente, meu corpo se transformou. Ou quando a gente está fazendo uma dieta. Mas que é um exemplo mais clássico do que qualquer isso, que o tempo passa segundo após segundo. E a gente parece que não vê nada acontecendo, mas que no longo prazo a gente olha e fala, nossa, tudo mudou. Olhem para os nossos filhos. Eu, sinceramente, não consigo enxergar quando foi que a Alice começou a falar. Se eu olhar para trás, eu não consigo lembrar, falar assim, não, desse segundo para frente ela fala. Eu não sei. Eu só sei que hoje ela começa a falar de tudo, ela começa a me imitar, ela vê uma música na televisão e ela começa a cantar também. Se você me perguntar qual foi o segundo em que isso aconteceu, eu não sei te dizer. Qual foi o segundo em que, de repente, ela começou a andar, ela começou a correr, e de repente ela começou a parar de mamar e começou a simplesmente se alimentar de comida tanto quanto a gente come, eu não sei te falar. Eu sei que durante um longo prazo de tempo, tudo isso aconteceu, mas o segundo em que isso aconteceu, eu não sei te falar. Muito provavelmente, se você olha para trás na sua trajetória profissional, você pode olhar também vários momentos em que são marcantes. Mas a gente olha para trás e será que tem um segundo, será que tem 1 minuto que a gente consegue ver que foi determinante para a gente chegar onde a gente chegou? Nós vivemos a vida minuto após segundo, segundo após segundo, milésimo através de milésimo. Só que a gente nunca consegue enxergar no presente o valor daquilo que a gente está construindo no futuro. Eu acho que a minha missão de mostrar para vocês o quanto o tempo é algo extremamente complexo já está cumprida. Porque todos nós sofremos muito com o que é o tempo. Todos nós olhamos para trás com um saudosismo enorme. Às vezes a gente olha para momentos que aconteceram e fala, nossa, era um tempo muito mais simples. A gente brinca e olha para os nossos filhos, para aqueles que ainda não têm uma consciência completamente formada e fala, nossa, ele não sabe o que é um boleto no CPF dele vencendo. Só que aí daqui 5 anos a gente olha para trás, para o mesmo momento de hoje, que a gente também está olhando para trás e sendo saudosista e falando, nossa, aquele Lucas que estava pregando na Ebenezer aquele dia, ele era jovem, agora eu já estou aposentando. Ele tinha uma vida inteira pela frente, agora parece que me resta tão pouco tempo. Se você já avançou um pouquinho, ou se você está na casa dos 28, 29, 30 anos de idade, especialmente dos 30 para frente, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando, que é você olhar para trás, ver um adolescente de 15, 14, 13 anos de idade e falar assim, gente, era ontem que eu tinha essa idade, era ontem que eu tinha essa disposição, e parece que não passou nada, e ao mesmo tempo parece que passou toda a minha vida pela frente. Esse é o tempo. Nós vamos falar hoje sobre o que Deus quer com esse tempo para a nossa vida, esse tempo que é tão complexo, esse tempo que às vezes nos traz tanta angústia, mas às vezes quando a gente olha para o futuro com uma perspectiva diferente, pode trazer tanta esperança. A forma com que nós, crentes, olhamos para o tempo, muda toda a nossa perspectiva de vida. Porque a forma com que a gente pode olhar para o nosso futuro, tendo uma perspectiva de um Deus eterno, de um Deus criador do tempo e não refém do tempo, muda completamente a forma com que a gente enfrenta os problemas. Seja olhando para o passado, aprisionado no momento que já aconteceu, tentando mudar decisões que já foram tomadas, seja olhando para o futuro com medo, com angústia e com incerteza. Vamos olhar para o texto. Nessa introdução, eu queria que a gente olhasse para o verso 1 e 2, que diz assim, Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre
de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O que o salmista está escancarando para nós? Ele está escancarando que sim, o tempo tem todas essas dores que a gente acabou de falar, todos esses problemas, todos esses enigmas, todas as angústias que a gente acabou de dizer. Só que existe alguém e algo que não se submete a esse tempo. E para isso, ele tenta falar sobre coisas que, por mais que a gente encontre o melhor poeta do mundo, ele nunca vai conseguir traduzir em palavras o que é um ser atemporal. Você já tentou pensar, imaginar e colocar na sua cabeça o que é algo fora do tempo? Eu vou dar 5 segundos para você tentar imaginar algo fora do tempo. Parece que não dá, né? Parece que quando a gente olha ou cria algo, ou pensa em algo, mesmo que seja algo novo ou algo que já existe, isso está inserido no tempo. O que o salmista está tentando fazer é mostrar que Deus é tão outro, que ele simplesmente não se submete ao que ele mesmo criou, que foi o tempo. E essa é uma das primeiras perspectivas que eu quero que a gente tenha. O tempo, ele tem um Senhor. O tempo, ele tem um Deus. E o tempo, ele tem um Criador, que é o nosso Deus. Deus não submete ao seu tempo, ao meu tempo, ao tempo que Ele criou, aos segundos após segundos. Porque como o salmista está dizendo, ele está escancarando que antes mesmo de criar o mundo, de criar os montes, de criar tudo que a gente conhece, e do nosso tempo ser iniciado, daquele segundo após segundo começar a contar e nunca mais voltar para trás, antes disso começar a acontecer, Deus já existia de eternidade em eternidade. Meus irmãos, essas duas palavras não cabem na nossa mente. De eternidade em eternidade, de infinito em infinito, do que nunca acaba, do que nunca vai cessar, até o que nunca vai cessar. Esse é o Deus atemporal. A primeira lição que o salmista quer que a gente entenda é que Deus não está vinculado ao nosso tempo, que realmente pode ser aprisionador, mas Deus não está dentro dessa prisão. Deus é um Deus extraordinário, atemporal. E isso tem que significar alguma coisa prática na nossa vida. Isso tem que surtir efeito de alguma forma, nos ajudar a viver dentro do que Deus nos colocou, dentro desse tempo, que às vezes parece ser tão angustiante. O primeiro ponto está no verso 3, que diz, logo após o salmista fazer essa reflexão sobre quem é Deus, que Ele é eterno, Ele vive de eternidade em eternidade, ele continua, esse Deus faz os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. Deus é um Deus atemporal, que nos colocou hoje, nessa circunstância temporal, meio que aprisionados mesmo no tempo. Foi criação dele. Ele desejou que a gente tivesse, segundo após segundo, refém do que ele chamou de tempo, do que ele criou, dessa cronologia. Não dá nem para falar muito, porque é muito abstrato, tentar imaginar algo que não fosse o tempo. Ele criou o tempo, e Ele nos colocou dentro desse tempo, aqui. Só que existe uma perspectiva muito grande que a gente não pode perder de vista, que é, Deus criou nós hoje, dentro do tempo, mas Ele nos criou também numa perspectiva atemporal. Por que eu digo isso? Uma das maiores promessas que a gente tem na nossa vida, é que quando Cristo voltar, nós não vamos viver com Ele, nós não vamos reinar junto com Deus, como? Vai acabar? Vai chegar um momento em que a existência simplesmente vai findar, em que o nada vai virar o nada, em que nada vai existir, tudo vai ser reduzido a pó, e onde que vai esse pó? Não. Nós fomos ensinados desde cedo que nós vamos reinar com Cristo na eternidade. E por que é que a gente fica tão aprisionado no nosso tempo hoje, se Cristo está nos dizendo que Ele nos criou para a eternidade? Quando a gente tem a perspectiva de que nós somos criaturas, também com aspectos atemporais, as coisas desse mundo terreno, desse mundo em que o tempo nos massacra tanto, às vezes passam de coisas enormes, de problemas gigantescos, para problemas pequenos. Afinal de contas, se eu também sou criatura de um Criador atemporal, eterno, e que se daqui para frente a minha existência também, desde o momento em que Cristo fez tudo o que precisava ser feito, para que eu também fosse uma criatura temporal,
a minha perspectiva sobre tudo que acontece aqui comigo fica muito reduzida, fica muito pequena. Os meus problemas, as minhas angústias, a minha falta de tempo assume uma perspectiva totalmente diferente daquilo de quem está preso só aqui. Eu queria que vocês tirassem alguns segundos para imaginar a vida de quem não está aqui hoje. Quem não está aqui hoje, eu não estou falando daqueles que faltaram e que a gente sabe que são crentes tementes a Deus. Eu estou falando daqueles que não estão aqui porque não foram chamados, não fazem parte do povo de Deus, da igreja invisível. Aqueles que aí sim, são atemporais, mas num sentido de perdição eterna. Ou seja, tudo que eles podem aproveitar, tudo que eles têm, está aqui, atrelado a esse tempo. Sabe aquele segundo que eu falei que não volta mais, aquele passado que a gente é saudosista, que a gente olha para trás e quer voltar para lá, para uma vida mais simples, aquilo que aprisiona a gente, para essas pessoas é muito real isso. Para as pessoas que não têm o seu tempo entregue a Deus, para que Ele transforme isso numa atemporalidade, para que Ele transforme isso numa eternidade, para essas pessoas que ainda não entenderam que o nosso Deus é um Deus criador do tempo, para essas pessoas tudo o que resta é isso aqui agora. Para essas pessoas o sofrimento é muito grande. As coisas que acontecem aqui, elas têm uma dimensão cada vez maior. Só que o quanto que a gente está se parecendo com essas pessoas? O quanto a gente está pensando, pegando a promessa de Deus, que é uma promessa de eternidade, e reduzindo essa promessa para dentro de algo finito, para dentro de algo limitado, para dentro de algo que vai acabar aqui. Quer ver um exemplo de como é que a gente pode ser muito facilmente levado a jogar a eternidade para dentro de um lapso temporal finito? Quando a gente olha para os nossos filhos ou para os nossos pais. Quando a gente olha para os nossos filhos ou para os nossos pais, existe um desejo intenso que a gente viva o máximo possível aqui, nessa terra finita, dolorosa, de um corpo corruptível, para que a gente possa aproveitar aquilo que Deus nos deu aqui. A gente pega a promessa da eternidade, de infinidade, e coloca dentro de um tempo fechado. Por quê? Porque eu amo muito meu filho, os meus pais, eu não quero que eles vão nunca. E eu quero que eles fiquem presos aqui. Mas eu esqueço que quem me deu meus pais, os meus filhos, os meus amigos, a minha igreja, foi o tempo? Foi a terra? Foi Deus? Foi alguma entidade diferente que a gente não conhece? Foi o próprio Deus. E se o próprio Deus te deu tudo isso, o que o próprio Deus não vai te dar? Numa promessa que Ele fala que é indizível, que vocês jamais podem imaginar o que é. Se é tão bom desfrutarmos dos nossos pais, dos nossos filhos, de tudo aquilo que nos traz as maiores alegrias, dos nossos amigos, dos passeios, de tudo aquilo que a gente olha para trás e quer voltar, nós, crentes em Cristo, que entregamos o coração para o Senhor do tempo, podemos olhar para a eternidade e falar, olhar para trás e falar, tudo isso que aconteceu é um presságio, é só um gostinho. Eu ter olhado para Alice, ter visto ela crescer, ter a oportunidade de participar de todos os momentos com ela, de todos os momentos com os meus amigos, de todo momento na minha igreja, de todas as vitórias que eu tive, isso é só um presságio, isso é só um gostinho do que Deus tem para nós na eternidade. Isso não é nada comparado ao que nós vamos passar lá. É assim que o povo de Deus se desprende e se desamarra do passado. É com uma perspectiva futura. É com uma perspectiva de eternidade. É com uma perspectiva de um Deus que nos prometeu que não nos deixaria ligado a essa prisão de tempo. Muito pelo contrário, Ele prometeu exatamente a liberdade. E não é uma liberdade que vai depender de nós. É uma liberdade, como eu falei, de um lugar indizível, de uma presença indizível, de momentos em que a gente jamais vai conseguir imaginar. Esse é o Deus que nos fez criaturas atemporais. Perder essa perspectiva de vida, do que o salmista está falando, que ele tem a capacidade de fazer os seus homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos, é a mesma capacidade que ele tem de falar, ressuscitem, porque ele foi o primeiro. Ele não está só falando que ele simplesmente vai fazer a gente ressurreto junto com ele, porque às vezes uma pergunta que a gente não sabe responder é, eu sei responder porque que Cristo morreu por nós, por toda a questão de justiça, que o pecado precisa necessariamente da morte, do derramamento de sangue. Mas e por que Deus ressuscitou? Por que Cristo ressuscitou? Porque Ele foi o primeiro. Porque se Cristo não ressuscita, Ele não é Deus. E se Ele não é Deus, Ele não consegue vencer o pecado. E se Ele não ressuscitou, nós não ressuscitaremos. E se Ele não é Deus e nós não ressuscitaremos, não existe a temporalidade, não existe a eternidade, não existe promessa futura.
É isso que o salmista está querendo nos mostrar. Deus é poderoso o suficiente para fazer a nossa vida tanto findar quanto iniciar. Ele está falando, basicamente, que Deus é o autor de tudo. E Deus escolheu criar para nós essa perspectiva. Dentro de um tempo que parece tão aprisionador, Ele resolveu criar uma perspectiva, sabendo da nossa cabeça, sabendo dos nossos problemas, atemporal, de uma eternidade. Mas cabe a nós, todos os dias, relembrarmos dessa promessa e relembrarmos quem nós somos. Por que nós somos diferentes? Por que nós somos seres atemporais que fazem parte de uma promessa, de um Deus que nunca descumpriu nenhuma promessa? Nós somos seres que confiam e têm uma promessa pela frente. E que as coisas aqui, que nos aprisionam, cada dia precisam ficar menores. Porque cada dia a gente precisa trazer essa promessa maior, de um tempo indizível, em que a gente vai chegar. Avançando um pouco no próximo verso, no verso 4, no verso 4, nosso segundo ponto, mostra algo que para nós hoje é muito difícil de entender. Porque, além de Deus ser um Deus atemporal, no verso 4, ele mostra que o tempo é algo extremamente fácil de ser manipulado por ele, porque ele é dono do tempo. Ele diz, de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou. 1000 anos são como as horas da noite. O salmista, mais uma vez, está escancarando para nós, e de forma muito limitada, eu tenho certeza, porque todas as vezes que a gente fala de Deus, a gente fala de forma ilimitada perto do que é Deus. Mas aqui mesmo, de forma limitada, a gente vê a intensidade do que é Deus. Para ele, 1000 anos são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. O que isso significa? Significa que ele é dono do tempo, e ele faz com o tempo o que ele quiser. E ele deu para você, dentro dessa perspectiva de que horas e tempo para ele não é nada, ele deu para você, criatura dele, 24 horas no dia. Ele poderia ter escolhido fazer um dia de 36, né? Mas ele escolheu 24. Ou às vezes de um número quebrado, um número ímpar, né? Que eu ficaria extremamente incomodado, 27 horas. Já pensou o quanto seria ruim um mundo com 27 horas no dia? Não, ele escolheu fazer o dia com 24 horas. Ou ele poderia ter escolhido nem fazer dia, né? Mas ele criou todo um complexo para que a gente soubesse o que é dia, o que é noite, e ele nos deu tempo. Por que ele nos deu tempo? Porque quando a gente olha que, dando tempo, a gente consegue entender que o tempo, na verdade, ele só revela algo para nós, que são as nossas prioridades. Seria muito fácil para nós sermos inseridos num cenário em que a gente não tem um tempo que, segundo após segundo, corre atrás de nós, falar assim, eu vou resolver tudo da minha vida, olha para mim de forma muito sincera, olha para o seu coração, se a gente não faria isso, espera aí, Deus, deixa eu resolver tudo o que eu preciso fazer, aí depois que eu resolver as coisas que são urgentes, que é o meu trabalho, a minha vida em casa, as minhas bagunças, o meu problema, a minha casa, tudo que eu precisar fazer, o meu carro, os meus amigos, o meu lazer, que eu preciso ter um lazer também, depois que eu resolver tudo o que eu preciso, aí eu vou ter um tempinho para o Senhor. Seria fácil fazer isso, né? Se a gente pudesse simplesmente paralisar o tempo. Ou se a gente não tivesse inserido num tempo que vai passando, e a nossa vida vai passando, e vai mostrando para nós quais são as nossas prioridades. Deus não deu esse privilégio para nós de sermos parados no tempo, ou de também sermos dono do tempo. Ele nos deu 24 horas. E as 24 horas que Ele nos deu, nos mostra o que é a nossa vida. Porque a nossa vida nada mais é do que simplesmente o tempo correndo e o que a gente faz dentro desse tempo. Dentro dessas 24 horas, o que de fato você está fazendo? Com o que você está gastando a sua vida? A gente vê hoje um mundo que parece um contraste ambulante. A gente gasta cada dia mais tempo com o que a gente chama de celular, rolando, vídeo após vídeo falando para nós de produtividade, aí a gente gasta metade do nosso dia rolando um vídeo para falar sobre produtividade, para falar sobre o que é importante para nós, e a gente está perdendo o tempo da nossa vida. Das 24 horas que Deus te deu fechadas, você está gastando com muitas outras coisas, menos com Ele. Eu te desafio a pensar durante essa semana, durante todas as 24 horas, porque agora eu não vou conseguir fazer a conta de cabeça, mas durante todas as 24 horas que a gente teve essa semana, quantas horas você se dedicou a Deus,
a um Deus atemporal, a pensar na atemporalidade, a pensar na promessa de futuro que Ele te deu. Quantas horas você se dedicou a entender um pouco mais sobre quem é esse Deus, sobre quem é você, sobre como você, criatura, se comporta dentro do ambiente que Deus fez você estar, dentro desse ambiente de tempo? Quantos minutos você se dedicou? E o melhor, como você se dedicou? Porque às vezes você fala, não, eu até orei, eu fiz algumas orações, eu pensei em Deus, mas eu fiz tudo isso enquanto eu estava fazendo inúmeras outras coisas. Se você fez isso enquanto você fazia inúmeras outras coisas, a prioridade sua nunca foi Deus. Durante essa semana, se você primeiro não fez, tem algo muito errado com o seu tempo. Tem algo muito errado com aquilo que Deus te deu. Você está usando o que Deus te deu para inúmeras outras coisas, menos para Ele. E se você está usando o que Deus te deu para fazer outras coisas, mas a sua prioridade não é o seu tempo com Ele, pode ter certeza, esse mundo vai ficar cada vez mais angustiante. Vai ficar mais agonizante. Os problemas que nos afetam vão ficar cada vez maiores. Por quê? Porque aquilo que Deus te deu, que é precioso, que não volta, que Ele falou, ó, dinheiro vai e vem, eu te dou de novo. Os familiares, tudo bem, os familiares vão, mas pessoas vão entrar na sua vida para preencher a sua vida de novo. Eu vou te confortar. Agora, tempo. Tempo só existe um, e ele não volta. Aquilo que Deus te deu, que Ele te diz que não volta mais aqui, o que você está fazendo com ele? Será que a gente está pegando o que Deus nos deu de mais precioso, que é o nosso tempo, e a gente está dando o que Ele diz de pérolas aos porcos? Que seria entregar aquilo que é de mais precioso, que seria a palavra de Deus, àqueles que não sabem o que significa? Será que a gente está pegando o nosso tempo, que é preciosíssimo, e entregando para coisas que não têm um menor valor? E aí a gente começa a correr atrás de inúmeros outros desafios, inúmeras outras coisas, de inúmeras outras fontes para descobrir o que é produtividade, para saber o que eu preciso fazer para gerar resultado. E a nossa Bíblia continua lá, no nosso criado, ou dentro da gaveta, ou pegando poeira. Porque a gente confia em muitas coisas, a gente confia em muitas pessoas, a gente é atraído por muitas oratórias, mas parece que Deus não entende tanto assim de produtividade, né? Deus não entende tanto assim de tempo. Deus não entende tanto assim de métodos para que a gente consiga ter uma vida mais feliz. Afinal de contas, Deus é um Deus longe, Deus é um Deus criador, mas que não entende da minha vida cotidiana. Ele não entende da minha falta de tempo. Eu quero muito ter uma vida mais feliz, uma vida em que eu foco na minha família, em que eu tenho um tempo separado para o meu trabalho, mas que o meu trabalho não afete a minha vida pessoal. Eu quero ter uma vida dedicada a Deus, eu quero servir a minha igreja, eu quero usar os meus dons, os meus talentos para Deus, mas Deus não consegue me ajudar nisso. Quem me ajuda nisso aqui é o meu amigo, quem me ajuda nisso aqui é um coach da internet, é o Instagram, e a gente jamais para pensar que quem é o autor do tempo é Deus. E a gente precisa dedicar um tempinho durante a semana, durante o dia, para olhar para Ele com cuidado, para olhar para Ele com amor, e para olhar para Ele com reverência, falando, Deus, foi o Senhor que colocou 24 horas no meu dia, me ajude a gerenciá-las, me ajude a saber o que eu preciso fazer quando eu acordo, me ajude a começar o dia com o Senhor, a terminar o dia com o Senhor, com um tempo de qualidade para com Ele. É isso que o salmista está escancarando aqui para nós, que Deus, Ele é o Senhor de tudo na sua vida, inclusive do tempo, e que Ele deu esse tempo para que você saiba e consiga utilizar ele da melhor forma possível. Eu gosto muito de um filme, que é aquele filme Clique, porque acho que a reflexão que ele traz é uma reflexão extremamente dura e pesada, e que eu tenho certeza que para mim a principal moral desse filme é, se todos nós tivéssemos aquele controle, eu acredito que todos nós terminaríamos como ele terminou. A grande diferença é que num filme existe segunda chance, né? Num filme tudo pode ser só um sonho, e ele pode voltar no status que ele estava antes e tomar decisões melhores. Mas eu tenho certeza que se a gente tivesse um controle sobre a nossa vida, de pausar o tempo, de passar o tempo mais devagar, e de às vezes simplesmente acelerar as partes ruins da nossa vida, eu não tenho dúvida que a gente faria. Só que quando a gente olha do plano de vista ideal, a gente pensa hoje, racionalmente, não, se eu fosse acelerar,
eu aceleraria o meu trabalho, eu aceleraria os momentos de dor, eu aceleraria, sem dúvida, a academia, eu aceleraria qualquer outra coisa. Os momentos de prazer, os momentos agradáveis, eu pausaria. Os momentos com a minha família, os momentos com o meu filho, os momentos com os meus amigos, esses sim, eu pausaria o tempo e ficaria ali o tempo que fosse com eles. Ah, é? Você não tem um controle, mas você tem 24 horas. Esses tempos que você pausaria são os tempos que hoje você dá mais atenção? Ou será que a gente está no celular o tempo todo enquanto nosso filho está pedindo colo? Ou será que a gente está o tempo todo, enquanto está almoçando, olhando para a televisão e esquecendo de ter um momento com a nossa esposa? Ou enquanto a gente está na igreja, com o momento mais íntimo de Deus, a gente está no celular e pensando em inúmeras outras coisas. E aí você quer me dizer que quando eu te entregar um controle remoto, o que você vai fazer é exatamente o oposto do que você faz todos os dias da sua vida. É isso. Milagrosamente, a gente vai parar de fazer o que a gente faz para viver uma vida certinha, quando a gente tiver um controle remoto mágico. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Se a gente não faz isso com poder algum, não tem motivo para a gente pensar que quando Deus nos der poder, quando Ele nos desse poder, a gente também faria diferente. Deus nos deu 24 horas por dia, para que a gente aproveitasse com as coisas mais caras que Ele nos entregou. E eu tenho certeza que quando Deus pensa nas coisas mais caras que Ele entregou para a nossa vida, o celular é longe de ser uma dessas mais caras. A televisão está longe de ser uma das mais caras que Ele nos entregou. A nossa vida, os nossos familiares, o nosso tempo são as coisas mais preciosas. A igreja, o nosso tempo com Deus, são as coisas mais preciosas que Ele entregou para nós. O dinheiro vai e o dinheiro vem. Mas parece que hoje, do que a gente tem de tempo, que não vai e não vem, que passa, que acaba, que não volta para trás, a gente está gastando muito, mas muito, com coisas extremamente perecíveis, com coisas que não duram, com coisas que simplesmente não são caras para Deus. E as coisas que são mais preciosas para Deus, que é basicamente a palavra dele sendo exposta. Isso aqui são as palavras de um Deus atemporal sendo faladas, sendo expostas. A gente tinha que estar com essa igreja lotada, a gente tinha que estar com isso aqui explodindo de gente. Se a gente conseguisse entender o que é mais precioso, o que Deus nos deixou de mais valioso, é isso aqui. São os nossos irmãos, são os nossos amigos, é o tempo com a nossa família. Isso é o que Deus nos deixou de mais precioso. É o tempo individual nosso para com Deus. É a nossa devocional, é aquilo que nos liberta, é aquilo que faz a gente olhar para trás e falar, nossa, tudo que passou é muito bom, mas o que há de vir, Deus já me prometeu que é indizível. E nossa, o meu futuro, eu sei que pode existir medo, pode existir angústia, eu não sei como é que vai ser quando eu tiver um plano de uma família maior, menor, meu emprego, meu carro, eu não sei. Muitas coisas podem acontecer, mas eu sei que Deus está comigo durante todos os dias e que Ele me deu coisas importantíssimas para passar tudo isso com Ele. Essa é a nossa perspectiva. Tem uma música, além do filme, já que o Danilo citou uma música, o pastor citou uma música, eu não vou quebrar na segunda, eu vou finalizar o terceiro sermão com música, que eu só recomendo uma parte dela, o restante, aí ele começa a falar bobagem. Basicamente é o Titãs, que é Epitáfio, que diz o seguinte: devia ter amado mais, chorado mais, ter visto o sol nascer. É basicamente alguém olhando arrependido para o passado e olhando o que ele gastou o tempo dele. É aquela velha historinha, né? Você tem acreditado não sei quanto na sua... Alguém vem e te tira R$10 e você gasta todo o seu dinheiro percorrendo quem tirou os R$10. Isso é basicamente a sua vida. São os minutos que você tem na sua vida e você começa a gastar esses segundos com alguém que te irritou, com alguém que fez alguma coisa com você que não deveria ter feito. Quando, na verdade, você deveria olhar para esse tempo e esses segundos de forma preciosa, para não acontecer a mesma coisa que está acontecendo com quem escreveu essa música, para não olhar para trás e falar, nossa, hoje tem tanto pouca coisa palpável na minha vida que eu posso olhar que valeu a pena, porque eu devia ter visto coisas que simplesmente não têm valor. Um pôr do sol com os meus amigos não tem valor, é simplesmente uma lembrança que vai eternizar durante toda a minha história, e eu não fiz isso, eu vi minha vida passar em branco. Eu devia ter amado mais, eu devia ter me aberto mais.
E aí, amado, eu não estou falando só de amor romântico. Eu devia ter amado mais o meu irmão. Eu devia ter me aberto mais para ele. Eu devia ter amado mais a minha igreja. Eu devia ter, às vezes, aberto mão um pouquinho daquela rotina minha metódica, para sair um pouco com os meus irmãos depois do culto, para sentir o que é a igreja junto, viva aqui na terra. Eu devia ter chorado mais. Eu devia ter me aberto mais para decepções, seja dentro do povo de Deus, seja dentro da minha vida, porque eu sei que, na verdade, quem cuida de mim não sou eu mesmo, é Deus. Basicamente, essa música fala sobre alguém que olhou para a sua vida e se arrependeu de como ele gastou o seu tempo. Eu não queria que a gente olhasse para a nossa vida daqui para trás com arrependimento. Eu queria que a gente olhasse daqui para trás com uma alegria indizível, que a gente gastou o tempo, não como Salomão disse em Eclesiastes, com tudo aquilo que é vaidade, com tudo aquilo que passa, mas eu gastei o tempo da minha vida com aquilo que é mais precioso. Eu aproveitei o tempo com os meus filhos, eu aproveitei o tempo com Deus, eu aproveitei o tempo com os meus pais, eu aproveitei o tempo com os meus amigos, eu aproveitei o tempo na casa de Deus, eu servi a Deus, eu cumpri a missão, eu fiz tudo aquilo que Ele me chamou para fazer. Hoje a minha vida, ela é dotada de proveito, de coisas que não têm valor, que são imensuráveis. Chegar ao final da vida e cantar uma música dessa, que eu deveria ter feito isso e aquilo a mais, é chegar numa vida e no final de uma vida muito triste, miserável. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para viver uma vida de graça, uma vida que a gente como crente possa enxergar o que é mais precioso para nós, nunca perdendo de vista uma perspectiva totalmente maravilhosa, indizível, e não sendo aprisionada aqui. Porque a gente precisa, como crente, saber conectar as coisas que Deus nos prometeu na eternidade e o vislumbre dessa eternidade aqui na terra. São todas as coisas que eu já falei. E por fim, no verso 5 e 6, Deus mostra para nós que vai chegar o dia em que o tempo vai acabar. Vai chegar um dia em que a gente não vai precisar mais contar os segundos. Vai chegar um dia em que, às vezes, o tempo corrido para tomar banho, para vir para o culto, não vai existir mais, porque a nossa vida vai ser um eterno culto. E as angústias que a gente vai sentir, as sofrências que a gente sente nessa vida, não vão mais existir, porque não existe mais tempo, não existe mais voltar para trás, porque não existe mais para trás. Da mesma forma que não existe sofrer por aquilo que ainda não aconteceu, porque simplesmente não tem o não aconteceu. Só vai existir o presente com Deus, só vai existir a perfeição, só vai existir a plenitude de paz, de espírito e de alegria. Pensa no dia mais feliz da sua vida. Se você tem filho, às vezes é o dia em que seu filho nasceu e que sua vida se transformou para sempre. Se você ainda não tem, pense no dia em que às vezes você se casou, pense no dia em que coisas, muito provavelmente, em que você sentiu sentimentos que não estão atrelados a nada que tenha valor físico, mas emocional, espiritual. Pense nesse dia. Esse sentimento que explode o coração que você sentiu, não chega nem perto do que Deus nos prometeu, quando o tempo vai acabar. Quando aí não vai ter segundo, aí não vai ter arrependimento, aí não vai ter escolha errada, aí não vai ter olhar para trás e falar, nossa, mas tinha tanta coisa que eu devia ter feito, que eu devia ter chorado mais, que eu devia ter visto o pôr do sol. Isso não vai existir. No verso 5, 6, o salmista diz que, como uma correnteza, Deus arrasta os homens, e eles são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Aqui o salmista está te lembrando que essa vida aqui é um presságio, que essa vida aqui ela é muito curta, que para Deus isso aqui é uma amostra muito pequena do que Ele tem prometido para nós na eternidade. É um convite do salmista para que você encare essa vida aqui com a perspectiva que essa vida deve ser encarada, de uma vida plena, conforme eu já falei, de momentos indizíveis ao lado de alguém que é totalmente outro, de uma comunhão que não dá para dizer. Se você gosta de estar com seus amigos, com seus filhos, se você gosta de aproveitar a vida, não tem como eu decifrar e falar para você o que vai ser quando Cristo voltar e realmente nos puxar pelos braços e para que a gente suba com Ele de forma plena. Sabe aquele frio na barriga que a gente sente quando está prestes a acontecer algo bom? A nossa vida tinha que ser esse frio na barriga, quando está prestes a acontecer algo bom.
A gente olha os autores bíblicos tantos anos atrás falando da volta de Cristo como se fosse acontecer no segundo seguinte. É assim que a gente tem que viver a nossa vida, com aquele frio na barriga, como se algo indizível fosse acontecer, e não com aquele frio na barriga com medo do passado, com medo do presente, com medo do futuro. Cristo nos chama para confiar num Deus que é atemporal, num Deus que é dono do tempo, e no Deus que deu esse tempo para que você pudesse usar ele da melhor forma, nunca esquecendo dessa perspectiva eterna. Eu vou te convidar a baixar a cabeça e pensar na sua semana, e pensar em como é que foi essa semana, e às vezes muita coisa boa, e aí se muita coisa boa acontecer, eu quero que você lembre que muita coisa boa ainda vai acontecer, que isso é só um gostinho do que vai acontecer, mas pode ser que muita coisa ruim tenha acontecido. Pode ser que essa semana seu coração encheu de medo, de incerteza, de tristeza, de angústia, mas eu quero que você lembre que isso é passageiro. Como o salmista disse, que 1000 anos para Deus é como se fosse um estalar de dedos, são como horas na noite. Então, às vezes, uma semana sofrendo, 2 dias, 1 mês, eu tenho certeza que você consegue olhar para trás e ver muita coisa que você já passou, e que Deus te ajudou a romper, que Deus te ajudou a passar. Olhe para o futuro com essa perspectiva, com a perspectiva de um futuro que Deus está não só presente, mas comandando, de forma soberana. Abaixe a sua cabeça e nós vamos cantar uma última música.